Muita paz em Cristo, querida Irmandade. É com muita alegria que eu venho até aqui, na presença de vocês, muito respeitosamente, agradecendo esse convite do irmão Cleiton, da nossa casa Caibai Schutel, a quem eu tenho a alegria de estar servindo há aproximadamente 10 anos. Cumprimento também os irmãos da USE de Campinas e gratidão pela oportunidade de poder cumprir o propósito da minha vida, que é dividir com vocês os estudos que venho fazendo ao longo desses anos. Meu nome é Meire Rosali Martins Lali e estou aqui para servir. Rogo nesse instante a bênção dos nossos mentores, dos nossos irmãos do plano espiritual, que nos conduza a uma reflexão bastante proveitosa sobre o tema destino, que tenho visto ao longo desses tempos, principalmente nesta pandemia, as pessoas dizerem: mas é o destino, tinha que acontecer. Nós vamos então discorrer sobre esse tema. Profunda gratidão. Destino existe? Há um destino já traçado quando encarnamos? Para responder essa pergunta, eu primeiro mergulho no meu interior e me pergunto: por que Deus me enviaria para o plano da carne para apenas cumprir uma história pré-escrita? Onde ficaria o aprendizado do caminho? Onde está o meu livre-arbítrio nesta condição? Alguns acreditam que o destino representa uma força misteriosa que determina os acontecimentos na vida das pessoas, tanto nas suas vidas presentes como nas passadas. No mundo árabe, ouve-se falar em maktub, que significa já estava escrito ou tinha que acontecer, tentando expressar que algo já estava predestinado ou que o acontecimento estava escrito nas estrelas. No cristianismo, o destino não existe e é a vontade de Deus que controla e determina todos os acontecimentos. Destino também significa direção ou rumo. Ora, no Livro dos Espíritos, a pergunta 851 diz: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, nesse caso, o que se torna o livre-arbítrio? Temos a resposta. A fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio, ele sofre o bem e o mal
é sempre senhor de ceder ou resistir. Ainda a pergunta 861, ela vem nos dar mais um esclarecimento e diz: o homem que comete um assassinato sabe, ao escolher sua existência, que se tornará um assassino? E temos a resposta: não. Sabe apenas que ao escolher uma vida de lutas, terá a probabilidade de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará ou não, porque está quase sempre nele tomar a deliberação de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre alguma coisa é sempre livre de fazer ou não. Se o espírito soubesse com antecedência que, como homem, devia cometer um assassínio, estaria predestinado a isso. Sabei, então, que não há ninguém predestinado ao crime e que todo crime, como todo e qualquer ato, é sempre resultado da vontade e do livre-arbítrio. Ainda, de resto, sempre confundis duas coisas bastante distintas: os acontecimentos materiais da existência e os atos da vida moral. Se há fatalidade, às vezes é apenas no tocante aos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha. Para os seus atos não existe jamais a fatalidade. E para buscar colaborar com uma situação bem corriqueira, vou apresentar aqui para vocês. Se tem que fazer uma viagem, pegar uma estrada, por exemplo, para Uberaba, que eu conheço bem. Essa estrada, ela é muito bem cuidada, com recursos de socorro, iluminação, acostamento. Contudo, nessa estrada, o pagamento do pedágio é obrigatório. Então, se eu acreditando que essa cobrança de pedágio é uma exploração e eu não concordo, escolho trafegar por uma via de atalho. Quando eu faço uma escolha, eu acolho também as consequências. E nesse caso, neste atalho, vou transitar por uma pista sem asfalto, com riscos de furar pneu, sem iluminação adequada, ficando exposto à ação de ladrões, entre outros perigos, como não ter como pedir socorro. E nesse caso eu não posso culpar um destino ao ser assaltado, por exemplo. Vamos fazer umas reflexões sobre a experiência na carne, que vai nos elucidar mais sobre a nossa trajetória aqui no plano dos encarnados. Nada e ninguém passa pela nossa vida à toa. Coisas, pessoas, animais, tudo tem um sentido para essa conexão. Segunda,
Estamos sempre fazendo escolhas, mas o mais importante é a consciência de cada escolha. A pergunta 621 do Livro dos Espíritos diz: onde está a lei de Deus? E temos a resposta: na consciência. Terceiro, o apego é a cilada. Nada que nos pertence. Chegamos nus e assim vamos retornar. Podemos e devemos usufruir de tudo com sabedoria para deixá-los ir. Lutar para retê-los é atraso na caminhada, pois tudo tem o tempo certo para ficar aqui, acolá. Afinal, perder o quê? Nunca foi nosso. Quarta reflexão. O perdão. O perdão é a libertação dos envolvidos. Acordar é entender essa teia de ressentimentos, de mágoas, de tristezas e culpa que liga os envolvidos. Perdão pleno é quando compreendemos essa dor e queremos a libertação de ambos os lados, de todos os envolvidos. Quinta, culpa. Esse sentimento só nos aprisiona. Culpado de quê? Nós viemos para aprender. Não erramos por querer, erramos por ignorância. Qual é o peso da culpa em nossa caminhada? A culpa ofusca nossos sentidos e nos impede de caminhar. Nos tornamos prisioneiros impedidos de evoluir. Sexta. Aqui viemos com a missão de afinar nossos sentidos para que nós possamos fazer parte da orquestra celestial com os nossos instrumentos afinados. Nossos olhos, nossos ouvidos, nosso falar, nosso ouvir, são as portas que nos mantêm em contato com este plano de terceira dimensão. Nossa missão é afiná-los para possibilitar o contato com dimensões superiores. Sétimo, gratidão. É o sentimento que nos liga ao Criador de tudo, que é Deus. Trazemos em nosso cerne, no nosso inconsciente, a semente código da vida plena, o amor na sua verdadeira essência e expressão. Somente através do nosso autoestudo constante, com o coração, não com a mente, trazendo o compromisso de servir sempre, reconhecendo e corrigindo nossas mazelas, como o orgulho, vaidade excessiva, o egoísmo, a preguiça. Somente assim é que conseguimos alcançar o entendimento de nossa consciência que ora dormita em estado potencial de latência. Só assim daremos condição da voz de Deus acordar em nós a reminiscência de nossa origem divina. Meus irmãos, o único determinismo que existe para nós, que somos essência divina, é a perfeição. Sede perfeitos como o Pai que está no céu. Mateus, capítulo 5, versículo 48.
Céu para mim é a plenitude, o pleno conhecimento da vida. Destino? Como? Minhas escolhas, a qualquer momento, podem mudar tudo. Como disse Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Nesta experiência na carne, posso tudo. Mas lembremos, semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Destino? Como? Podemos perceber cada vez mais que o que está em nossas mãos é a necessidade de elevarmos os nossos pensamentos, nossos desejos e emoções. Cada vez mais o mundo nos oferece opções com muitas experiências e sensações que se apresentam a cada segundo em nosso corpo e nossa mente. E tudo isso dificulta o nosso entendimento do momento presente. Alguns chamam isso de o século do ego. Estamos mergulhados numa atmosfera dos egos, ou seja, a parte nossa que alimenta pensamentos e emoções do nosso próprio interesse, que por si só não é o mal, pois os egos são responsáveis pela nossa sobrevivência. Mas eles precisam ser vividos com equilíbrio. Nunca podemos nos esquecer de que somos todos um. E equilíbrio significa fazer todo o bem ao outro da forma que desejaríamos que a nós nos fizessem. E nessa sabedoria está contido todo o sentir da felicidade. Aos poucos, nós podemos perceber que tudo tem foco no passado ou no futuro, tirando nossa atenção do aqui, agora, que é o que realmente tem importância. Tudo é vivido e tudo acontece no agora. O passado serve para conhecimento e o futuro ainda não aconteceu. E o que determina são as nossas ações do agora, no agora. Destino pré-definido? Como? Vós sois deuses, lembrou-nos o Mestre Jesus, referindo-se à nossa condição de seres imortais. E disse mais: podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Só precisamos conhecer as leis que regem o universo, leis físicas e leis espirituais. Destino. Vamos refletir mais sobre isso? Louvado seja Deus.